tarde, pessoal. Vamos iniciar a coletiva, então. Rádio FEC. Boa tarde, Matheus. Muito boa tarde a todos os colegas de imprensa, aos torcedores que estão nos acompanhando na TV UFEC. Matheus, você antes da partida informou que era importante estrear com o pé direito, para iniciar bem, para dar confiança e trazer uma moral para o decorrer de toda uma temporada. Com isso, eu quero te fazer uma pergunta. A vitória não veio, mas foi um empate que a equipe do Fantasma foi bem nos dois tempos e você mesmo, deu para perceber daqui da cabine, reclamou de uma marcação no meio de campo que não aconteceu no gol da equipe adversária. Você pode dizer que mesmo com o empate, a equipe do Fantasma estreou com o pé direito? Obrigado, Matheus. Boa tarde, João, né? Boa tarde, João. João, a gente sabe que já tinha enaltecido durante a pré-temporada a dificuldade que ia ser o jogo de hoje, pelo que a gente estava analisando a equipe do Azures. Uma equipe que ia se propor a se defender muito, inclusive quando estava 1-0 para nós, manteve o mesmo padrão, procurando se defender bastante. E no último lance do jogo, a gente não pode dizer que de forma efetiva 100% a gente está iniciando com o pé direito, porque é um ponto conquistado, né? Agora eu vejo que a gente não fez muito de diferente do que a gente vinha fazendo nos jogos anteriores. Procuramos propor, jogamos praticamente todo o jogo no campo ofensivo do adversário, impedimos o adversário de sair jogando, teve que trabalhar com muita bola longa, o que causava dificuldade para eles ficarem com a bola, que a gente ganhava a primeira e já voltava a ficar com bola, né? O percentual de posse de bola nosso foi muito maior, mas futebol são pequenos detalhes, né? Aos 50 minutos do segundo tempo, a gente estava em um contra-ataque que a gente não definiu em gol. Nesse contra-ataque nós acabamos perdendo a bola e talvez no momento que a gente não precisava mais nos expor, né? O contra-ataque deixasse mais os jogadores de frente procurarem definir. A gente tentou realizar muitas ultrapassagens e perdemos a bola. Nisso a gente não conseguiu se recompor de forma efetiva para terminar a jogada, para não realizar nenhum tipo de contra-ataque à equipe do Azures. Então são situações que vão acarretando e no último lance do jogo a gente deu uma oportunidade para eles cobrarem um escanteio. E daí são pequenos detalhes, a gente, talvez uma bola que a gente estava inteiro para conquistar, vencer literalmente aquele escanteio, acabamos errando, mas acho que isso tem que servir para nos fortalecer ainda mais no decorrer dessa competição, saber que independentemente contra quem a gente vai jogar, nós temos que estar atento enquanto o juiz não realizar o apito final, a gente tem que dar o nosso máximo, conquistar o resultado, porque é muito importante estar vencendo nessa competição. Nós temos um primeiro objetivo que é se classificar na melhor posição possível e para isso a gente tem que somar, tem que conquistar pontos, de preferência em casa manter os 3 pontos, que é muito importante, fora de casa está sempre pontuando. Se não vier a vitória, não pode vir a derrota. Então, para a gente estar classificado na melhor posição possível, para realizar na fase de matas, a gente decidir em casa, né? Infelizmente, hoje não foi aquilo que pretendíamos para o início da competição em termos de resultado. Em outros momentos, ficamos muito satisfeitos pelo que desempenhamos contra uma equipe que veio para se fechar e jogar por uma bola. Mérito deles que conquistaram isso. Beleza, Matheus, muito obrigado. Boa semana de trabalho. Obrigado, João. Da mesma forma. Letícia Lagoa Dourada. Letícia Lagoa Dourada. Marcos Rádio Clube. Boa tarde, Matheus. Boa tarde aos colegas de imprensa. Matheus, a nossa análise que a gente fez aqui foi que o Operário dominou boa parte da partida, mas faltou efetividade no último terço do campo. Eu pergunto a você até que ponto a ausência do Marcelo no jogo de hoje comprometeu nessa efetividade do Operário, Matheus? Boa tarde, Marcos. Não, o Marcelo é um jogador que contribui muito para nós, tanto no momento de propor o jogo, quanto no momento de marcar, mas a gente tem que saber que nós não vamos contar com todos os nossos atletas que nós temos no elenco. Chorão conseguiu, para mim, substituí-lo à altura, de acordo com a característica do Chorão. E isso vai ser natural. Durante toda uma temporada, nós não vamos contar com todo o nosso elenco. Se acontecer isso,
perfeito, mas hoje já não contamos com o Marcelo para a próxima partida também, talvez com o Alex, que teve uma lesão durante a partida. Então isso vai ser ao natural. O que a gente espera é os atletas que tiverem oportunidade estarem correspondendo à altura. Perfeito, Matheus. Eu queria perguntar também a você a respeito do Pedro Ken, se ele já vai ter condições de jogo na próxima rodada, mesmo dessa definição, se a próxima rodada acontece na próxima semana ou não. Não, sim. Se manter o jogo na quinta-feira, pelo que vocês estão comentando aí achamos difícil, mas quinta-feira já estava programado para ele estar fazendo parte da delegação para jogar contra o Atlético Paranaense. Se for mais para frente, ele ganha ainda mais tempo para, dependendo de quando for o jogo, ter mais minutagem ainda dentro de campo. Muito obrigado, Matheus. Boa semana de trabalho a você. Obrigado, da mesma forma. Letícia Lagoa Dourada. Tá sem som para nós. Júlio CBN. Boa tarde, professor. Boa tarde, Júlio. Antes de mais nada, em nome da CBN, que o Operário tem uma grande temporada, é o que nós desejamos com toda certeza. Eu quero muito ouvir a sua análise sobre os dois tempos de jogo, professor, que para mim foram bastante distintos com relação ao Operário Ferroviário, e mais duas ponderações. Podemos abordar, então daqui a pouco a gente volta, com... O Azures teve, professor, duas situações claras de gol no segundo tempo em que o André Luiz fez duas boas defesas. Infelizmente acabou falhando, e isso acontece com todos os jogadores de futebol do mundo inteiro. E claro que eu acredito que a comissão técnica do Operário saberá muito bem trabalhar isso em prol do atleta. E uma última questão, professor, que me parece bastante clara no meio de campo do Operário. Existe uma certa Marcelo dependência, professor, que isso para mim ficou visível no jogo de hoje. Por favor. Boa tarde, Júlio. Acho muito importante essa tua colocação, até porque, obviamente, se a gente analisar, quando se analisa de forma fria, foi um lance específico que acabou ocasionando o gol do Azures, Antes disso, quando o André foi exigido, ele foi muito bem. E se a gente parar para analisar também, foi muito mais um erro coletivo do que um erro individual. Nós não poderíamos, aos 50 minutos do segundo tempo, em um contra-ataque, dar um escanteio para o Azures. Acabamos dando um escanteio para o Azures. Uma bola voada praticamente. Mesmo que o André tenha tentado pegar, a bola quicou na pequena área praticamente e tinha um jogador do Azures e não o nosso. Então, foi muito mais um erro coletivo. Acho que todos nós, e eu me incluo nisso, fazemos parte desse gol que nós sofremos hoje. O André fez por merecer essa oportunidade, e o futebol são feitas de oportunidades. O André fez uma boa pré-temporada. Obviamente o Simão não estava com condições de jogo, o Thiago acabou se lesionando, e eu mantenho toda a minha confiança com relação ao André, do que ele já produziu e do que ele pode produzir para o Operário. Então, acho que erramos no momento que poderíamos errar, de forma coletiva, e a gente tem tempo agora para trabalhar, para fazer o nosso melhor frente ao Atlético e, quem sabe, recuperar esses pontos perdidos lá em Curitiba. Com relação ao Marcelo, acho que, obviamente, nós temos jogadores de fundamental importância para o nosso desempenho dentro de campo. Só que isso faz parte do processo do futebol, O Marcelo possivelmente vai ficar aí de 2 a 3 semanas tratando. Nós temos muitos jogos, dependendo dessa situação, que foge da nossa alçada. Em 2 a 3 semanas para nós termos muitos jogos, e nós não temos o Marcelo à disposição. Então nós temos que criar alternativas para a gente superar essa ausência dele. O Marcelo é um jogador que vai ser importante em qualquer clube que ele estiver. Mas pode ser, hoje aconteceu com o Alex, possivelmente não podemos contar com o Alex na próxima partida, que para mim, minha opinião, é um atleta excepcional. Temos aí vários outros jogadores que vocês conhecem muito bem. Poderia aqui estar citando uma, não vou citar para não cometer injustiça com ninguém, mas que, caso a gente perca, também são fundamentais para o nosso desempenho. Então o importante é todo mundo estar bem preparado, bem treinado, porque as oportunidades vão estar surgindo. Temos agora
início de Copa do Brasil, que nos faz refletir sobre um planejamento que nós tínhamos a um primeiro momento de ter um elenco bastante enxuto para trazer mais algumas possibilidades para continuar essa briga interna positiva para a gente escalar 11 atletas e manter o nosso trabalho. O futebol faz parte vitórias, empates e derrotas. Claro que para a gente mostrar de forma positiva tem que ter muito mais vitórias do que qualquer outra situação. Hoje era um jogo para a gente ter conquistado uma vitória, num lance final a gente não conquistou. Então mostra a atenção que nós temos que ter durante toda a partida para que esses erros não aconteçam mais. Mas infelizmente o resultado não veio, mas eu tenho que dar mais parabéns do que cobrança com relação ao jogo de hoje. Então, professor, por favor, rapidamente a sua análise do jogo de hoje. Por favor. Primeiro tempo, acho que a gente deixou o jogo muito lento, com a proposta que o Azures queria, dando muitos toques na bola, pouca velocidade na bola. A gente, quando conseguia penetrar na primeira linha de marcação deles, a gente demorava para definir. Então, conseguíamos um passe entre linhas e esse passe chegava, a gente dava 2, 3, 4 toques na bola, o que fazia o Azures se recompor de novo e voltar todos praticamente para trás da linha da bola. E deixamos o jogo muito cadenciado com a proposta do Azures, segurando o empate. Mesmo assim, tivemos uma chance clara em bola parada, que, se eu não me engano, foi do Bueno, que bateu na travessão. Depois, um cruzamento da esquerda, no momento que a gente teve velocidade, que o Waller fez um cruzamento pela esquerda, o goleiro acabou se equivocando na saída, sobrou no nosso pé. Mais um jogo que, de primeiro tempo, acredito que o empate foi o melhor resultado pelo que as duas equipes apresentaram. No segundo tempo, procuramos corrigir algumas situações específicas. Coloquei já no intervalo a entrada do Silva para procurar dar mais volume ali pelo lado esquerdo, que são umas características um pouco diferentes, a do Silva e do Fabiano. Acho que a gente conseguiu isso, conseguimos envolver mais eles e conseguimos definir mais. Até chegar ao lance do gol, tivemos uma chance claríssima que infelizmente não entrou, aos 42, 43 com o Bueno de cabeça. E numa situação que talvez a gente poderia ter matado o jogo, conseguimos um contra-ataque, podia ter ficado com a bola no ataque, consegui nós o escanteio, enfim, a gente acabou se equivocando. Expomos a nossa equipe em um momento aos 50 do segundo tempo, vencendo por 1-0, mas isso é questão de correção, não tenho dúvidas que se erramos no momento certo e a gente vai procurar evitar esse tipo de situação, mas tem que parabenizar pela entrega e o mais importante, que eu levo muito em consideração no momento que você não conquista aquilo que você tem como objetivo, a revolta de forma positiva dos atletas no vestiário. Então, mesmo a gente não atingindo aquilo que nós queríamos, entramos no vestiário como se tivéssemos sido derrotados, mas todos levantando a cabeça e falando que a gente vai fazer uma boa competição. Talvez seja esse um dos momentos para realmente fortalecer ainda mais o nosso grupo, porque quando você não conquista aquilo que você planeja, você tem que ver essa angústia e frustração dos nossos atletas, e eu vi isso muito bem hoje dentro do nosso vestiário. Perfeito, muito obrigado. Boa noite, professor. Obrigado, boa noite. Sebastião Rick mais. Boa noite, Matheus. Boa noite aos companheiros de imprensa. Matheus, você até citou aí 2 lances na reta final do jogo que o Operário esteve no campo de ataque, mas isso não foi uma constância muito grande. Depois que o Operário fez gol, e isso é normal, jogador de futebol, a gente sabe, buscar administrar o resultado, buscar administrar o tempo, enfim. Na tua opinião, falando das decisões desses lances, mas do contexto como um todo, faltou um pouco mais de repertório ofensivo, faltou um pouco mais o Operário buscar esse segundo gol, até pela qualidade técnica do elenco. A gente sabe que o time vem de uma pré-temporada, vem de uma prioridade física nessas 2 semanas, por conta da temporada que vem por aí, mas eu queria saber se você entende que o Operário poderia ter sido um pouquinho mais atuante, mantido mais a bola no campo de ataque, tentado um pouco mais fazer o segundo gol, até para evitar, como você falou, o lance num contra-ataque, tomar o escanteio e acabar sendo com o resultado negativo, porque o empate em casa. E outra pergunta rapidamente, Matheus, claro, independente da opinião institucional do clube, eu queria saber de você, Matheus Costa, em relação à continuidade do Campeonato Paranaense. Hoje existe uma insegurança jurídica muito grande sobre a sequência de alguns jogos, que já teve alguns problemas essa rodada. Se você não acredita que seria melhor paralisar o campeonato como um todo, para que todas as equipes se reprogramassem e aí retornassem todas no mesmo estágio?
Certo, Sebastião. Com relação à sua primeira pergunta, óbvio que quando a gente está vencendo por 1-0 dentro de casa, a gente espera não sofrer gols e consequentemente, buscar ampliar o resultado. Tivemos oportunidades para isso acontecer e, infelizmente, as coisas não aconteceram. Colocamos atletas ofensivos, porque, óbvio, o desgaste é muito grande, ainda mais com chuva, campo pesado. Procuramos mexer ali na frente realmente para trabalhar ainda mais no nosso campo ofensivo e ainda mais com a defesa do Azures jogando a partida inteira e a gente com gás novo, com opções de frente, com essa busca aí de aumentar ainda mais o placar, né? Infelizmente não foi isso que aconteceu, criamos alternativas para que isso acontecesse, mas o futebol, né? Por isso que o futebol é gostoso e apaixonante, porque nem tudo é aquilo conforme a gente planeja. E o Azures foi muito feliz na última bola do lance, no último lance da partida, que acabou conquistando o empate, né? A gente procura tentar achar a explicação, mas acho que o que aconteceu na partida foi isso que a gente já comentou. Talvez um contra-ataque nosso a gente definir lá ou ficar com a bola. Não teria acontecido nada disso, mas faz parte do jogo. Não tenho dúvidas alguma que os nossos atletas também estão se lamentando e a gente vai analisar e conversar com eles sobre isso. Com relação à sua segunda pergunta, eu prezo pela segurança de todos nós, pela saúde de todos nós. Acho que o que nós temos que dar de entretenimento ao nosso torcedor, a todos vocês, todos nós estamos trabalhando juntos. Nós prezamos por um bom espetáculo, sem nenhum tipo de risco de saúde com nós que estamos proporcionando esse espetáculo a todos vocês. Se o mais seguro agora for cancelar, temos que cancelar. Se nos derem segurança necessária para que a gente continue realizando os nossos jogos, que a gente continue realizando os nossos jogos. Eu não posso, como treinador, completamente leigo com relação a hospitais, a número de leitos, todos nós aqui, eu não posso comentar se é possível ter a continuidade do Paranaense ou não. Não sou especialista nisso. Se derem condições para a gente continuar, eu acredito que nós estamos em segurança e vamos procurar fazer o nosso melhor aqui pelo Operário. Se não derem, eu acredito que seja no melhor momento nós ficarmos em casa. Nós temos que analisar também que até em casa nós temos perigo, né, hoje em dia. Então, acredito que o que definirem vai ser o melhor para nós, mas acima de tudo eu prezo pela segurança de todos nós, todos vocês, não só atletas e comissão técnica, mas quem faz parte aí do espetáculo, quem faz parte que está aqui no estádio ou está nos acompanhando no dia a dia. Acho que nós temos que sempre prezar pela segurança e saúde de todos nós, até porque muitos de nós, os atletas principalmente são jovens e atletas, é muito raro ter alguma situação grave, mas eles podem estar levando, né, para as suas casas. Então a gente tem que analisar tudo isso. E o que os governos, as autoridades decidirem, eu acredito que eu me sinto em segurança com o retorno que eles forem dar para nós. Obrigado, Matheus. Boa semana de trabalho para você e para todos da imprensa. Obrigado, igualmente. Ana, Net Sport Clube. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos. Boa tarde. Matheus, como o João citou na pergunta da Rádio Tech, você comentou sobre a importância de estrear com o pé direito no campeonato, porque isso daria confiança para o restante da temporada. Infelizmente, isso acabou não acontecendo, né? O Operário levou um balde de água fria com esse gol no último minuto. Considerando isso, eu gostaria que você comentasse sobre a importância agora de trabalhar o psicológico desses atletas após um resultado como esse, para que essa questão emocional não interfira nas próximas partidas. Certo, Ana. Não, Ana, esse grupo, não tenho dúvida nenhuma que tem uma mentalidade muito vencedora. Acho que isso talvez seja um quesito que está sendo muito bem trabalhado. Como eu mesmo disse, um vestiário onde todos estavam numa frustração muito grande, numa lamentação, mas já pensando em recuperar esses pontos perdidos. Nós temos atletas aqui que tiveram um histórico recente muito vitorioso dentro do clube, onde todos participaram desse processo de conquistas, principalmente no segundo turno da Série B. Chegaram atletas aqui com um histórico recente de muitas vitórias e conquistas. Citar
Dois aqui rapidamente, o Garcia conquistando um título de Série B, o Odivan conquistando um acesso pelo Juventude, Simão uma passagem pela Europa. Então, nós temos um elenco com mentalidade vencedora, trouxemos atletas específicos com mentalidade vencedora e a gente sempre tem que estar preparado para todos os resultados, mas sempre sabendo aquilo que a gente quer durante a partida, o que aconteceu, o que deu certo e o que não aconteceu, o que deu errado, e o que a gente almeja para as próximas partidas e na competição em geral como um todo. Obrigada, Matheus. Um bom trabalho para você e para o Operário. Obrigado, igualmente. Pessoal da Lagoa Dourada nos ouvindo agora? Sim! Obrigada, Bianca. Boa noite ao Matheus. Matheus, claro, você já falou bastante coisa a respeito do desempenho da equipe, mas rapidamente queria que você comentasse sobre as dificuldades ofensivas que a equipe do Operário teve, principalmente no primeiro tempo, com a dificuldade de encontrar espaços para conseguir chegar. Jogadores como o Rafael Waller, como o próprio Tomás Bastos e também o Giancarlo tiveram dificuldades, né, em conseguir desempenhar o seu futebol. E também, pegando um pouquinho do gancho da tua resposta anterior sobre a questão da preparação da equipe, já que a gente não sabe ainda, né, quando o Operário vai voltar a campo de fato e por conta dessa situação envolvendo a pandemia. Mais uma vez, boa noite, Matheus. Boa noite, Letícia. Primeiro, acho que primeiro tempo nós encurtamos muito o campo, a gente não abriu, não espaçou a equipe do Azures. Nosso time estava jogando, a gente tem uma característica de um jogo aproximado, mas às vezes a gente tem que se adaptar também ao adversário. Nós sabíamos que eles iam encurtar muito o campo, diminuir muito os espaços no campo defensivo deles, próximo à grande área do nosso ataque. E a gente tinha que fazer duas coisas. Primeiro, abrir bastante o campo. Então, fazer 2 jogadores específicos nossos, tá dando bastante, pisando na linha, na lateral do campo, para a gente ter uma circulação em velocidade. E o segundo, a gente trabalhar com velocidade a bola. Nós fechamos muito o meio do campo, não abrimos o jogo e nós não trabalhamos a bola com velocidade. E isso facilitou muito a equipe do Azures fazer o que ela sabe fazer de melhor, que é marcar muito bem. Acho que, obviamente, nós temos que levar em consideração o mérito do Azures também, pela maneira que ele marcou. Quando você marca desse jeito, você cria pouca oportunidade ofensiva, mas você impede muito o seu adversário. E foi o que o Azures veio com essa proposta e conseguiu realizar. No segundo tempo, a gente conseguiu abrir mais o campo, conseguimos realizar mais ultrapassagens dos laterais para criar variação contra o nosso adversário de 2 atletas contra 1. E acabamos fazendo gol em um momento que nós conseguimos marcar muito bem, que eu acho que isso foi um ponto muito positivo nosso, essa marcação-pressão que nós fizemos a todo momento, e conseguimos fazer 1-0. Né? Talvez quando a gente analisasse que as coisas poderiam ficar um pouco mais tranquilas, porque o Azures iria se expor um pouco mais para buscar o resultado, o Azures manteve uma marcação de paciência, nos últimos 5, 6 minutos que conseguiram se expor, e daí a gente acabou perdendo, infelizmente, a bola em uma última oportunidade para eles, que eles foram muito felizes. Com relação à próxima partida, acredito que amanhã deva se definir isso, pelo que comentaram aqui, amanhã já deve ter um retorno sobre a paralisação do campeonato ou não, sobre a próxima rodada, se já deve ter uma data específica, ou se a gente deve aguardar um segundo momento, mas acredito que a gente tem uma resposta mínima para a gente continuar a nossa preparação para toda uma temporada que está por vir. Óbvio que os atletas se representam amanhã, a gente vai fazer 2 trabalhos específicos, um com um grupo que jogou hoje e com um grupo que não jogou, mas a gente já espera ter um retorno sobre isso para a gente montar a nossa preparação visando o próximo jogo, que é contra o Atlético Paranaense, ou dando um período aí de folga para os atletas se recuperarem e a gente voltar inteiro para essa preparação e para a continuidade do Paranaense. Obrigada, Matheus. Bom descanso para você e uma boa semana. Obrigado, igualmente. Bom, com isso, né, nós encerramos a nossa... Osíris, Jornal Impacto. Osíris, nos ouvindo aí? Agora sim. Então, às 3 horas nós tivemos uma entrevista com o presidente Calipuri
A segunda rodada está suspensa. Não temos jogo na segunda rodada. O Operário não joga quinta-feira, não teremos jogo da televisão na terça, porque em Curitiba há um decreto que proíbe a execução de atividades não essenciais. Também Londrina, Cascavel, a maioria dos municípios, além da intervenção do Ministério Público do Estado que cuida. Então você pode estar tranquilo que você não vai jogar quinta-feira contra o Atlético. Mas aí que vem a pergunta. Essa paralisação do campeonato, que aparentemente poderia ser boa para o Operário Ferroviário, você tem o foco da Copa do Brasil, que você vai conhecer seus adversários na terça-feira. Então, na verdade, não dá para jogar picareta para trás, já. Tem que continuar trabalhando, né? Sem dúvida alguma, Osiris. Está programado 2 datas para a primeira fase da Copa do Brasil, né? Dia 10 de março ou dia 17 de março. Tem essa paralisação, se a gente enxergar pelo lado positivo, como vocês mesmos mencionaram, tem mais tempo para recuperar atletas específicos como o Marcelo, como o Alex, mas ao mesmo tempo nós temos que estar paralelo a isso analisando uma competição que é muito importante para nós, por toda a visibilidade e retorno financeiro que tem a Copa do Brasil. E terça-feira já temos a definição dessa data, se 10 ou 17 de março. Então, obviamente, paralisando o Paranaense, sem uma data específica de retorno, nós automaticamente, se planejamos, montaremos uma programação pensando que o nosso jogo pode se tornar no dia 10 de março. Né? Terça-feira, saindo a tabela, saindo para o dia 17, vamos supor, remontamos e reprogramamos a programação. Acho que nós temos aqui um departamento de futebol, uma comissão técnica que está pronta aí para se adaptar e readaptar a qualquer data específica que passarem para nós, para a gente fazer o melhor planejamento possível aí para esses jogos que temos em sequência. Aproveitando a resposta tua, você analisou o Alex Silva e o Fabiano, né? Certo que você falou que não, Alex Silva não perdeu. O Silva, e agora tem Alex Silva e tem o Silva e o Djalma Silva. Isso. Você me enrolou, Matheus. Aí você falou assim que são 2 características diferentes, né? Diferentes. Pelo que eu vi do jogo, e o Ivan Diniz comentou também, a gente notou que o Silva tem uma característica nitidamente ofensiva e o Fabiano é mais defensivo. Mas o Silva não vai muito para frente e não pode ceder uma medida para você, para o adversário, ou não? Sem dúvida alguma, Osiris. Daí as estratégias cabe a nós procurar estar montando uma estratégia para que quando o Silva ataque a gente não esteja exposto também. São situações que a gente vem trabalhando. Vai ter jogos que o Silva vai ser muito importante, como vai ter jogos que o Fabiano vai ser muito importante, como vai ter jogos que ambos serão importantes. É interessante a gente ter essas características diferentes na mesma posição, até para a gente procurar envolver o nosso adversário. Mas o Fabiano montando uma linha de 4, óbvio que a gente tem uma segurança defensiva muito boa, e o Silva montando uma linha de 4, nós temos uma característica ofensiva muito boa. Talvez essa análise aí de forma mais fria, né? Mas com o Fabiano em campo, podemos dar mais liberdade para o jogador atacante que está na frente dele. Com o Silva em campo, temos que ter uma cautela com o volante que joga do lado dele e está cobrindo ele. Mas são jogadores muito importantes para toda a nossa temporada. O Fabiano, jogador muito bom, jogo aéreo dele muito bom. Silva hoje deu um passe para o Bueno que quase foi o segundo gol. Acho que isso mostra um pouquinho a característica dele. Então acho que a gente está bem nessa função aí. Eu estou bem satisfeito com esses 2 jogadores que nós temos. Obrigado, Matheus. Obrigado, Zé. Obrigada, Matheus. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos.